Movimento uniforme. Bom, no capítulo anterior nós vimos a velocidade média, né? Que a velocidade média é deslocamento pelo tempo. O que é a velocidade média? É a velocidade com que um segundo móvel, mantendo ela constante o tempo todo, vai fazer o mesmo percurso no mesmo intervalo de tempo. Então a velocidade média é dado o deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial, né, que é o deslocamento escalar, e ΔT, que é o intervalo de tempo, tempo final menos o tempo inicial. O movimento ele é dito uniforme quando o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? Ou melhor dizendo, você pode falar que o movimento é dito uniforme quando a velocidade dele for constante. Então, olha, imagina um movimento, né, essa tabela aí está representando, de 1 em 1 segundo, olha o que está acontecendo com a posição do móvel. Ele está, olha, no primeiro segundo ele anda 3 metros, no segundo segundo ele anda mais 3 metros, no terceiro segundo mais 3 metros. Observe que a cada segundo ele está percorrendo 3 metros, ou seja, percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Observe o movimento do carro, a cada segundo ele percorre 3 metros. A cada segundo, 3 metros. Até atingiu aí 18 metros no instante 6 segundos. Então, se a velocidade do móvel não variar, a velocidade média irá coincidir com a própria velocidade do móvel. Sendo assim, a partir da equação da velocidade média, nós chegaremos na equação horária do movimento uniforme. Nós vamos mostrar a equação horária das posições, tá, do movimento uniforme. Então nós temos assim, velocidade média no deslocamento pelo tempo. Se eu passar o ΔT aqui para o primeiro membro multiplicando, o que eu vou ter? Que ΔS vai ser igual à velocidade média vezes ΔT. Só que, mantendo-se a velocidade constante, a velocidade média vai ser igual à própria velocidade do móvel. Então você pode substituir essa velocidade média aqui por velocidade. E aí então você vai ter, olha, ΔS é S menos S0. Velocidade média, eu estou chamando da própria velocidade do móvel, que é constante. ΔT, T menos T0. Agora aqui o que a gente faz? Olha, esse T0 é o momento que você está disparando o cronômetro. Você vai registrar o movimento, sempre quando a gente trabalha com movimento uniforme, você vai ter um instante inicial. Nesse instante inicial, você vai ter uma posição inicial do móvel naquele instante inicial. Esse instante inicial a gente chama de zero. É o momento que você dispara um cronômetro. Sempre que você vai registrar um movimento, você tem que estar com o cronômetro na mão, você vai disparar o cronômetro para medir o tempo. Então a gente chama esse T0 aqui de zero. E aí então como é que vai ficar essa equação aí? S menos S0 vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Olha, se eu passar o S0 para o segundo membro aqui somando, eu vou ter que S é igual a S0 mais VT. Esta é a equação horária do movimento uniforme, onde S é a posição do móvel, S0, posição inicial do móvel, V é a velocidade do móvel, suposta constante, nós estamos trabalhando com movimento uniforme, e T é tempo. Tá? Tem professor, até não costumava muito usar essas técnicas não, mas agora na hora de aposentar é que eu acabei aprendendo. Tem professor que chama essa fórmula aí de sorvete, tá? É a fórmula do sorvete. E aí você lê sorvete aí do jeito que você quiser. Tá? Bom, classificação do movimento. O que é a classificação do movimento? Se a velocidade do móvel for positiva, quando é que a velocidade do móvel é positiva? Quando o móvel está andando a favor da trajetória, né? Ou seja, na mesma direção e sentido da trajetória. Então a gente fala que o movimento é progressivo, ele está progredindo, progresso. Tá? Então quando a velocidade é positiva, nós vamos chamar simplesmente de
progressivo. Agora, quando a velocidade é negativa, nós iremos chamar de retrógrado. Velocidade negativa quando o móvel está andando contra a orientação da trajetória. Tá vendo? Você tem que estar de olho nessa orientação também, né? Porque se a orientação da trajetória aqui fosse para a esquerda, esse segundo móvel teria um movimento progressivo, né? A velocidade dele seria positiva. Então, como 99% das vezes a gente adota a trajetória positiva para a direita, né? Então você vai ver, está crescendo para a direita. Não é porque, por exemplo, queda livre, quando a gente for estudar queda livre, lançamento vertical, você vai ter uma trajetória direcionada normalmente para cima. Para cima vai ser positivo, para baixo vai ser negativo. Tá? Então a gente tem essas orientações aí, né? Vamos a um exercício aí de aprendizagem para a gente ver como funciona isso. Eu vou resolver esse primeiro aqui, tá? Se fosse você, assim, olha bem como é que você resolve e depois dá um tempo aí, dá uma pausa no vídeo e aí você tenta resolver a letra B e a letra C, tá? O móvel movimenta-se segundo a função horária dada. Em cada caso, determine a posição inicial e a velocidade. Vamos começar assim, tá? Posição inicial e a velocidade. Você tem aqui, olha, a gente chama assim de função horária, né? Que já está substituído, isso aqui é uma função. Tá? Que é a equação horária preenchida. Então você tem assim, ó, S não é igual a S0 mais VT, você vai comparar aqui. SA é igual a S0A mais a velocidade A vezes o tempo. Compara. Como eu quero a posição inicial, quem é a posição inicial aqui? Não é S0? Compara com a equação aqui, ó. Comparando, o S0 vai valer menos 4. Pega o sinal também, né? Então você tem aí que a posição inicial do móvel A é igual a menos 4 metros, né? Porque nós estamos aqui no sistema internacional. Agora, e a velocidade? Você vai fazer a mesma coisa. Compara. A velocidade não é companheira do tempo aqui? Compara aqui, ó. Quem é o companheiro do tempo aqui em cima? É o 2. Então, você comparando, você vai ver que a velocidade do móvel A vale 2 metros por segundo. Vamos para a letra B. Eu peço a posição nos instantes 2 segundos e 6 segundos. O que é posição? Posição é o S. Tá vendo? Então, olha, eu quero saber na letra B quanto que vale a posição nos instantes 2 segundos e 6 segundos. Vamos concentrar primeiro em 2 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou substituir 2 segundos aqui na função horária. Ó. Substituindo 2 segundos aqui, eu não tenho que SA é igual a menos 4 mais 2t? Substitui 2 segundos no lugar do tempo. Vai ficar menos 4 mais 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 4. Então, menos 4 mais 4, a posição do móvel A será 0. Olha lá, ele vai estar lá na origem das posições no instante 2 segundos. E no instante 6 segundos. Vamos pegar a mesma equação, só que agora substituir o tempo por 6. Então, que posição que ele vai estar? Menos 4 mais 2 vezes 6, que valem 12. Menos 4 mais 12, 8 metros. Ele vai estar na posição 8 metros. Classifique o movimento. Aliás, não, desculpa, na letra C, né? Nós temos a letra C aqui. O instante em que o móvel passará pela origem dos espaços. Onde está a origem dos espaços? Comentei na aula passada, né? Origem. Vai lembrar do O. Origem é a posição 0. Origem dos espaços não é posição inicial. É a posição 0 da trajetória. Então eu quero saber na letra C em que instante ele vai passar pela posição 0 da trajetória. Você vai pegar a função horária aqui e substituir o S por 0. Tá? SA é menos 4 mais 2t. Substitui o SA por 0. 0 é igual a menos 4 mais 2t. Passo 2t para o primeiro membro subtraindo, vai dar menos 2t igual a menos 4. Você já pode tirar o sinal 2t igual a 4. Passo 2 dividindo, 4 dividido por 2, 2 segundos. Tá? Agora sim, classifique o movimento na letra D. Classificar. Você vai olhar a velocidade. A velocidade não é positiva? Velocidade positiva, o movimento será progressivo. Ok? Tá feito aí, né? Vamos entender o que aconteceu aqui. Olha, vamos fazer só representar aqui rapidamente. Vou representar aqui uma trajetória, tá? Que posição que o móvel saiu? Da posição menos 4. Tá? Então eu vou representar aqui
Vamos representar aqui, ó, aqui vai ser a posição -4, aqui vai ser a posição 0, e nós vamos ter posições positivas aí, né? Vou colocar aqui o -4, 0, 8. Peguei as posições que eu estou usando aí. Tá? Então o que eu tenho? Que o móvel partiu da posição -4 metros, é o que é a posição inicial. Tá? Então a posição inicial é -4. O que o problema fala? Que ele está andando para a direita com a velocidade de 2 metros por segundo. Ele não está indo para a direita? Tá? Em 2 segundos ele passa aqui pela posição 0. Em 2 segundos. Tá? Em 6 segundos ele vai passar pela posição 8 metros. Ok? Que momento que ele passou lá na posição 0? No momento, 2 segundos ele passou por aqui. Ó. Tá? Em 6 segundos ele passa por 8 metros. Tá bom? Como ele está andando para a direita, ele está progredindo, o movimento dele é progressivo. Ok? O móvel está andando a favor da trajetória. Ok? Agora dá uma pausa no vídeo aí, né? E vê se faz a letra B e a letra C. Eu já vou mostrar direto e vou só comentar, tá? Então, um tempinho para você fazer aí. Então vamos lá, olha. Letra B, a mesma coisa, nós vamos repetir, né? Eu estou pedindo posição inicial, velocidade, olha só, ele é feito, tá? A posição inicial vale 8 metros, a velocidade aqui, ó, compara. Aqui, ó, você tem um companheiro aqui, é menos t, tá vendo? É menos 1t, né? Não poderia ser 0, né? Quando está assim, é um 1 aqui na frente. Então a velocidade do móvel B é menos 1 metro por segundo. Tá? Eu pego a posição no instante 2 segundos, aqui, ó, 2 segundos e 6 segundos. Você vai pegar a função e substituir. 8 menos 2, 6 metros. 8 menos 6, 2 metros. Tá? Em que instante ele passa pela posição 0? Substitui aqui por 0, 8 menos t, então t igual a 8 segundos. Como a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Ok? Vamos à letra C. Olha, na letra C, posição inicial 4 metros, velocidade 3 metros por segundo. Em tempo 2 segundos, vai substituir aqui, né? 3 vezes 2, 6, mais 4, 10, né? Estaria na posição 10 metros. E no tempo 6 segundos, 3 vezes 6, 18, 18 com 4, 22 metros. Em que instante ele passa pela origem? Igual a 0 aqui, ó. Olha aqui o que vai acontecer. Você vai achar um tempo negativo. Em física, quando você acha tempo negativo, é porque aquilo ali não pode, não existe. Na verdade, isso significa o quê? Menos 4 terços de segundos, ele teria passado lá pela posição 0. Tá? Mas quando a gente começa um problema, a gente já começa no S0 como se o problema partisse dali. No S0, 4 metros. Antes de 4 metros aqui, ó, eu não sei nada a respeito. Será que o móvel não vinha com outro tipo de movimento? Então você não pode falar, ele passou nesse instante lá atrás, na posição 0. Tá? Quando você acha um tempo negativo, resposta: não existe tempo negativo, então não passará pela origem dos espaços. O tempo ele começa de 0 para cima, tá? Não vai ter tempo negativo não, na física. Tá bom? Dá para você perceber bem isso aqui pelo seguinte, olha, ele não parte da posição 4, vamos tentar desenhar igual eu desenhei aquela hora. Olha, o que eu falo? Que ele parte daqui, da posição 4 metros, ele não parte do 0. Ele parte da posição 4 metros, tá? E está indo para a direita, a favor da trajetória, porque a velocidade dele não é positiva. Tá? Então, olha só, e ele vai passar em 2 segundos na posição 10 metros, em 6 segundos ele passa lá na posição 22 metros. Ou seja, ele partiu de 4 e está andando para a direita. A minha pergunta é o seguinte, ele parte daqui, aí eu pergunto, que momento que ele vai passar pela posição 0? Olha, se ele está partindo de 4 e indo para a direita, ele não vai passar na posição 0. Tá? Então, quando você acha um tempo negativo, você vai responder, então, não passará pela origem dos espaços. Tá? Na física não existe o tempo negativo, você começa de 0 para cima. Tempo negativo seria passado, né? E o nosso problema, ele começa a partir do instante 0, onde que a posição valia 4. Antes, eu não sei nada.
Eu não sei se ele estava parado, se ele vinha com outro tipo de movimento. Antes dessa equação aí, eu não sei nada. A equação é a partir de um momento. Antes desse momento, você não pode responder nada. Ok? Vamos a um segundo exemplo. Dado o esquema abaixo e sabendo-se que o carro passa pela origem das posições no instante 4 segundos, olha, 4 segundos ele vai passar por aqui. Determine a função horária do movimento do carro, supondo a velocidade sempre constante. Tá? Então o que nós vamos ter aí, gente? Olha, solução, né? Se ele está supondo que o carro tem uma velocidade sempre constante, nós estamos trabalhando com movimento uniforme. E a equação do movimento uniforme é S igual a S0 mais VT. Eu estou querendo essa equação, né? Como eu estou querendo a função horária do movimento, eu tenho que substituir aqui a posição inicial e a velocidade. Eu vou ter uma posição em função do tempo. Tá? Você não vai substituir nem o tempo nem a posição, apenas S0 e a velocidade. Só que para fazer isso, antes eu tenho que calcular qual é o valor da velocidade. Porque S0 eu conheço lá. Ele parte da posição 20 metros. De cara eu conheço S0. S0 vale 20. Agora, e a velocidade? Como é que eu vou achar o valor da velocidade? Para achar o valor da velocidade, você pode usar a própria equação aqui, pega um ponto conhecido, tá? e substitui para achar a velocidade. Por exemplo, eu não falo aqui que em 4 segundos ele passa pela origem dos espaços? Origem dos espaços não é a posição 0? Então eu estou falando para você lá, que no instante 4 segundos ele passa pela posição 0. O S0 você já conhece, você vai substituir para achar a velocidade. Então você vai ter lá posição 0, posição inicial você conhecia que era 20, a velocidade você está querendo achar para poder substituir aqui, no tempo 4 segundos, que ele está passando lá na posição 0. Olha, 4V vai ser igual a 20 então, né? Você tem aí, olha, passei o 4V para cá, né, subtraindo, multipliquei por menos 1, 4V é igual a menos 20. Na verdade, o que eu fiz aqui, né, multipliquei tudo por menos 1 aqui, né, porque quando eu passo para cá, aliás, isso aqui era bom estar aqui, né? Quando eu passo para cá, vem menos 4V. Menos 4V é igual a 20, então 4V é igual a menos 20. Multipliquei por menos 1 aqui, ó, tá? Então, olha, ó, passo 4 dividindo agora, menos 20 dividido por 4 vai dar 5. Então você tem uma velocidade aí menos 5 metros por segundo. Note que realmente é negativa, porque ele está andando contra a orientação da trajetória. Mas não para por aí não. O que eu queria? Eu não queria a função horária? Agora você vai substituir o S0 e a velocidade. O S e o T você deixa. Então você vai ter lá S é igual a S0 que vale 20, mais a velocidade que vale menos 5, então você vai botar menos 5T. Esta é a função horária das posições. Tá? Você note que você tem a função horária. Qualquer tempo que você substituir aqui, você vai achar a posição desse móvel aí. Tá? Se eu perguntar assim, em que momento que ele passa lá para a posição menos 12? Você ia substituir aqui por menos 12 para achar o tempo que ele passaria lá. Ok? Muito cuidado com isso aqui. É o 20 menos 5T. Né? Isso aqui é um produto. Tá? Não vai fazer a conta aqui não. Tá? Que eu tinha aluno que às vezes errava nisso aqui. Eu chegava aqui, essa igual a 20 menos 5T, 15T. Você não pode fazer essa conta. Você tem aqui um produto, né? Ok? Isso aqui é uma função horária, tá? Olha, se você achou complicado como achar a velocidade aqui, uma outra maneira de se achar a velocidade, você pode usar aquela fórmula da velocidade média. Que na verdade, como a velocidade é constante, vai dar na mesma. Seria um outro jeito, olha, a velocidade é ΔS por ΔT. ΔS é S menos S0, ΔT T menos T0. Posição final, como eu falei aqui que ele passava por 0 em 4 segundos, olha, posição final 0, posição inicial 20, né? Era 20 aqui, então vai ficar menos 20. Tempo final 4, tempo inicial 0. Tá? E aí você tem que menos 20 dividido por 4, menos 5 metros por segundo. E aí você poderia colocar a função aqui direto também. Tá? Então tem duas maneiras de você desenvolver isso aí. Vamos agora para o número 3. Os carros da figura estão separados inicialmente por 200 quilômetros e movem em sentidos contrários. Olha, o A está indo para a direita e o B está vindo para a esquerda. Tá? Sabendo-se que as velocidades são constantes e respectivamente iguais a 40 e 60 km por hora, muita atenção aqui.
Olha que eu estou dando as velocidades em módulo aqui. Tá? Ele não vai falar menos 60, porque observe que o carro B não está andando para a esquerda, a velocidade dele é negativa. Tá? E no enunciado, eles não colocam velocidade negativa, raramente colocam. Você que tem que estar esperto nisso aí. Determine a função horária de cada carro. Agora uma coisa importante, tá? A função horária, ou equação horária, ela vai representar um movimento de um móvel. Se você tiver 2 móveis, serão 2 equações horárias. 3 móveis, 3 equações horárias, e assim por diante. Cada móvel vai ter a sua própria equação horária, para que você matematicamente depois possa raciocinar em cima do problema aí, montar. Tá? Então vamos lá. É aquele detalhe, né? O que é a física? A física, ela faz o estudo de um fenômeno natural, passa para a linguagem matemática. É isso que a gente faz, né? A gente passa para uma linguagem matemática e depois você vai desenvolver isso aí. Tá? Então vamos lá. A função horária de cada carro. Olha, para montar a função horária, eu vou fazer o seguinte: como eles estão 200 km separados um do outro, eu vou falar que o móvel A está na posição 0 e o móvel B está na posição 200 km. Ah, mas eu poderia colocar aqui menos 100 e aqui 100? Poderia, sem problema, não vai alterar o problema. Vai mudar a função horária, mas o restante você vai chegar nos mesmos resultados. Tá? Mas para facilitar, normalmente eu coloco 0 para um ponto de referência e 200 para o outro. Você poderia chamar, por exemplo, o móvel B aqui posição 0 e o móvel A posição menos 200, também poderia. Tá? Olha que eu representei agora a trajetória positiva, né? Ela está positiva para a direita. Baseado nessas posições, vamos montar a função horária aqui. Tá? Função horária, letra A. Olha, o móvel A está andando para a direita com uma velocidade de 40 km por hora e o móvel B está andando para a esquerda com uma velocidade de 60 km por hora. Por isso que você vai colocar aquele menos na frente. Menos 60. Tá? E agora sim a gente pode montar a função horária de cada carro. Tá? Então, solução. Eu quero a função espaço em função do tempo. Vamos para o móvel A primeiro. SA igual a S0A mais VAT. O móvel B, tá? Nós vamos ter que fazer a mesma coisa, né? Daqui a pouco vai ser SB igual a S0B mais a velocidade de B vezes o tempo. Vamos substituir para o móvel A. Posição inicial do móvel A, 0. Velocidade do móvel A, 40. Então vai ficar assim, ó, 0 mais 40 vezes T. Essa é a função horária do móvel A. E o móvel B? Posição B vai ser igual à posição inicial do B, ele parte de 200 com uma velocidade negativa de menos 60. Então você vai ter aí, ó, 200 menos 60t. Estão aí as funções horárias do móvel A e do móvel B. Você nem precisa de deixar esse zero aqui não, tá? Você pode deixar direto 40t. Agora olha a letra B. Eu quero um instante de encontro. Gente, olha, o que vai acontecer? Instante de encontro. Eu quero saber o tempo em que o móvel A vai estar na mesma posição do móvel B. O móvel A não vem para a direita, o móvel B não vem para a esquerda, eles não vão se encontrar? Eu quero saber em que instante ocorrerá esse encontro, em que instante que vai acontecer o quê? Olha, vamos ver aqui na animação, tá? O móvel A indo para a direita e o móvel B indo para a esquerda. Vai ter um momento em que eles irão se encontrar. Vamos ver esse encontro. Despreza aí o tamanho do móvel, tá? Se encontraram ali. Eles estão se encontrando exatamente nessa posição. Qual vai ser a posição do A? Não sei. Qual vai ser a posição do B? Não sei. Mas, matematicamente, eles não estão na mesma posição? Se eles estão na mesma posição, você vai poder falar que SA é igual a SB. Eles estarão na mesma posição. Então o que eu estou querendo saber na letra B? Em que instante eles estarão na mesma posição, ou seja, SA igual a SB. Tá, eu coloquei fantasma aqui, a posição inicial que eles estavam, né? E aqui os dois estão se encontrando. Como SA é igual a SB, olha, você acabou de preparar. A física transformou esse problema numa linguagem matemática. Tá? Quem que é SA? Não é 40t? Quem é SB?
não é 200 menos 60t? Você vai jogar isso aqui, ó. Tá? Você vai ter ali, ó, 40t, que é o SA, vai ser igual a SB, que é 200 menos 60t. Está montada a equação. Você vai achar o tempo. Passa o 60t para o primeiro membro somando, você vai ter 40t mais 60t é igual a 200. 40t mais 60t, 100t é igual a 200. Passa o 100 dividindo, 200 dividido por 100 vai dar 2 horas. Né? Lá tem quilômetro por hora. Então, tempo, 2 horas. No instante 2 horas, os dois carros estarão se encontrando. Tá? Agora, na letra C, em que posição ocorre esse encontro? Agora eu quero saber essa posição. Olha, você não tem um tempo de 2 horas. Você tem a função horária de cada carro. Você pode jogar em qualquer uma das duas, porque as posições não são iguais. Você vai jogar 2 horas aqui, ó. Então eu quero saber na letra C em que posição esses dois móveis estarão no instante 2 horas, que é a posição de encontro dos dois. Tá? Então você pode substituir um em A ou em B. Eu vou jogar na A. Olha, SA não é 40t? Joga 2 horas ali no lugar do tempo. 40 vezes 2, posição 80 km. Eles vão estar se encontrando na posição 80 km. Tá? Se você jogasse para o B aí, tá? Você ia achar a mesma coisa. Olha lá, SB igual a 200 menos 60t. Joga 2 horas no lugar do T lá, ó, 60 vezes 2, 120. 200 menos 120, 80 quilômetros. Tá bom? A letra D. Classifique o movimento de cada carro. Tranquilo, né? Carro 1, velocidade positiva, e o carro B aqui, velocidade negativa. Então, olha lá, o carro A, né? A velocidade do carro A vai ser positiva. Então, o movimento é progressivo. Esse M1 aqui na frente, tá? Alguns livros adotam isso aí direto. Você pode colocar ou não, ok? Seria uma resposta mais completa. O M1 é movimento uniforme progressivo. Eu estou falando que o carro tem velocidade constante e como a velocidade é positiva, ele está com movimento progressivo. Ok? Mas você poderia colocar simplesmente progressivo, tá certo? E no móvel B, como a velocidade é negativa, o movimento dele será retrógrado, ou seja, movimento uniforme retrógrado. Ok? E acaba esse problema aí. Vamos para outro? 4. Agora, olha, dois móveis movimentam-se sobre a mesma trajetória. A função horária de cada móvel é dada por SA, menos 20 mais 2t, e SB, 30 menos 3t, no Sistema Internacional. Determine o instante de encontro e a posição de encontro. Aquele detalhe, o instante de encontro nós já vimos aí na questão anterior, né? Você não vai fazer SA igual a SB? Então, olha, vamos representar uma trajetória, tá? E representar a posição desses dois móveis. Não precisa ser feito isso não, é só para você entender melhor o problema. O móvel A ele parte da posição menos 20 metros, olha lá, estou colocando o móvel A partindo daqui. E o móvel B parte da posição 30 metros, ou seja, ele vai partir da posição à direita de 0, né? O móvel A tem uma velocidade de 2 metros por segundo, positiva, quer dizer, ele está indo para a direita, e o móvel B vai estar partindo da posição 30 metros e indo para a esquerda, porque a velocidade dele não é negativa. Então ele vai estar andando para a esquerda com uma velocidade de menos 3 metros por segundo. Ok? Na hora que eu desenho, eu costumo fazer assim, né? Eu coloco a esfera, essa esfera não está indo para a direita, então eu coloco um rabinho aqui, né? Mostrando que isso aqui é a parte de trás da esfera. A mesma coisa o móvel B, que eu coloco um rabinho mostrando que a esfera está vindo para a esquerda, tá bom? Muito cuidado, porque já aconteceu de um aluno, isso aí já é experiência de sala de aula, né? Teve um aluno que inverteu tudo. Tá? Ele colocou, por exemplo, num problema desse tipo, A menos 2 e B 3. Aí eu falei com ele, poxa, o que você fez aqui? Você errou o problema todo? Ele falou, eu achei que esse tracinho aí fosse o farol de um carro. Tá? Como se fosse o farol apontando para onde o carro está indo. Não é, tá? Não, mas a gente representa assim, mostrando o rabinho, né? Como se fosse uma foto manchada, né? O móvel está andando muito rápido, você tira uma foto e vai ter uma mancha, tá?
no sentido contrário do movimento, ok? Então é um rabinho. Aqui mostra que ele está indo para a direita e aqui mostra que ele está indo para a esquerda. Muito bem, como eu quero um instante de encontro, eu já tenho as duas equações, né? Eu tenho aí que a equação A é menos 20 mais 2t e a equação B 30 menos 3t. Eu quero saber o instante, né? O A vem para a direita, o B para a esquerda, que eles vão se encontrar. Um instante em que SA é igual a SB. Quando isso vai acontecer? Então SA menos 20 mais 2t e SB 30 menos 3t. É igual ao problema anterior. Tá? Passa o 3t para o primeiro membro somando, o menos 20 passa para o segundo membro somando. Então você vai ter aí 2t mais 3t igual a 30 mais 20. Então 5t igual a 50, passa o 5 dividindo, 50 por 5, 10 segundos. Então está aí o instante de encontro desses dois móveis. Eles se encontrarão no instante 10 segundos. Agora, qual é a posição de encontro? Você pode substituir ou no A ou no B, tanto faz. Vamos pegar o A aqui, ó. Eu quero saber em que posição que o A vai estar no instante 10 segundos. Como o SA é menos 20 mais 2t, vamos jogar 10 segundos no lugar do t ali, ó. 2 vezes 10, 20, então vai dar menos 20 mais 20. Posição 0. Eles vão estar se encontrando aqui nessa posição, coincidentemente na posição 0. Tá? Se você fizesse isso para o móvel B, você ia achar a mesma coisa. Tá? Então, posição 0 é a posição de encontro. Era só jogar aqui, né, o tempo 10 segundos aqui. Olha que você joga 10 segundos aqui, vai dar menos 30 aqui na equação. 30 menos 30, posição B, 0 também. Mostra que os dois vão estar na mesma posição. Então, na letra B, eu peço agora, olha só, o instante em que a distância entre eles será de 20 metros. Agora eu não estou querendo posição de encontro. Eles agora estarão defasados de 20 metros. Então, nesse tipo de problema, você tem que ter muito cuidado, porque olha só o que vai acontecer. Eu quero saber o instante em que a distância entre eles vai ser de 20 metros. Tá? Inicialmente, qual a distância entre eles? Olha, você tem 30 até aqui e 20 aqui, então 50 metros inicialmente. Vai ter um momento em que eles vão se aproximando, vai ter um momento em que a distância entre eles vai ser de 20 metros. Tá? Isso aí. Ok? Mas você não é só esse instante, você pode ver que eu peço aqui, né? Os instantes em que a distância entre eles será de 20 metros. Por quê? Vai acontecer quando eles estiverem nessa configuração, mas o movimento não continua. O movimento... Opa! Desculpa, continuar aqui. O movimento vai continuar. Olha, continuando o movimento, o que vai acontecer? Olha, eles vão passar ali por 0, eles vão se encontrar lá em 0, tá vendo? Mas depois continua o movimento. Se eles não baterem um no outro, eles vão continuar o movimento. E vai ter um segundo momento em que a distância entre eles será de 20 metros também, outra vez. Tá? Então, como é que a gente monta isso? Olha só, vamos para a primeira vez. Tá? Eu vou voltar aqui, vamos voltar ao problema no início aqui. Ó. Primeira vez que eles se encontram. O móvel A está indo para a direita, o móvel B vindo para a esquerda. Vai ter um momento em que a distância entre eles será de 20 metros. Que momento é esse? Olha, você poderia fazer assim, ó. Posição do B, você pega sempre quem está mais à frente e quem está mais positivo aqui, tá vendo? Então você poderia fazer assim, ó, posição do B será igual à posição do A mais 20 metros. Ou então, posição do B menos a posição do A vai ser 20 metros. Eu não gosto de usar esse SB menos SA, não, porque se o SA tiver sinal aqui, você vai ter que trocar o sinal dentro do parênteses, tá? Que o ideal seria você colocar isso dentro do parênteses. Tá? Então eu gosto sempre de raciocinar assim, olha, pega quem está na frente primeiro, né? O B. Onde que o B está? Ele vai estar onde o A está, mais 20 metros. Então você vai colocar assim, olha, eu quero saber em que instante o SB vai estar onde o SA está, mais 20 metros. Agora é só substituir. Quem é SB? Você conhece. O SB é igual a 30 menos 3T. E o SA? Menos 20 mais 2T. Vamos substituir ela. SB, 30 menos 3T, que é igual a SA, menos 20 mais 2T, mais 20. Tá?
menos 20 mais 20 aqui dá para simplificar, é zero. Tá? Então você vai ter, olha, passando agora o 2t para o primeiro membro e o 30 para o segundo membro, você vai ter menos 3t menos 2t é igual a menos 30. Menos 5t é igual a menos 30. Multiplica por menos 1 aí, né? 5t é igual a 30. Passa o 5 dividindo, 30 por 5, 6 segundos. É o instante em que eles estarão a 20 metros um do outro. Tá bom? Que posição que eles estariam aí, né? Eu não peço isso, tá? Mas só para ilustrar aí. Basta você substituir aqui por 6 segundos, né? 6 vezes 3 é 18, 30 menos 18 daria 12 metros, né? O B estaria na posição 12 metros e o A. 6 vezes 2, 12, menos 20 mais 12, menos 8. Então um móvel estaria na posição menos 8 e o outro móvel estaria na posição 12 metros. Tá vendo? Fiz o desenho aqui só para ilustrar, tá? Porque o problema não está pedindo isso, mas poderia pedir, né? Em que posição cada um estará, quando a distância entre eles for de 20 metros. Agora vamos continuar o problema. E aquela segunda posição? Eu vou ter que fazer como se fosse outro problema. Tá? Porque agora o que vai acontecer? Né? Eu ampliei ele aqui, olha. É aquele negócio, né? Eles vêm, inicialmente eles vão se encontrar ali a 20 metros um do outro, mas aí você note que o B estava na frente. O B estava numa posição mais positiva. Tá? O A na posição mais negativa. Por isso que eu peguei SB é igual a SA mais 20. Ok? Bom, então vamos substituir agora. E vai continuar o movimento. Ó, o B agora vai ficar numa posição mais negativa e o A vai ficar numa posição mais positiva. Terá o momento em que eles estarão a 20 metros um do outro, continuando o movimento aí. Então o que você terá agora? Que a posição do A vai ser igual à posição do B mais 20. Tá? Então você vai substituir. Olha, eu quero saber em que momento que a posição do A vai ser igual à posição do B mais 20 metros. Ok? Substituir agora o SA, que é menos 20 mais 2t, e o SB, que é 30 menos 3t. Tá? Então você menos 20 mais 2t, SB 30 menos 3t, mais os 20 metros. Passo T para o primeiro membro e os números todos para o segundo membro. Então você tem 2t mais 3t. Aqui você tinha 30 mais 20, esse menos 20 vem para o segundo membro, mais 20. Aqui 40, 70, né? 5t é igual a 70. Passo 5 dividindo, 70 dividido por 5 é 14 segundos. Tá bom? Bom, instante, então, que novamente eles vão estar 20 metros um do outro. Tá? No instante, 14 segundos. Se eu te pedisse essa posição, qual seria essa posição? Era só substituir 14 segundos aqui na primeira, 14 segundos na segunda e descobrir a posição de cada um. E aí você tem lá, ó, menos 12 para o B e 8 metros para o A. Tá? Não precisa de fazer essa parte aqui, né? Só mesmo por curiosidade. Tá bom? Termina a aula por aqui, tá? Lembre-se o seguinte: cada móvel tem que ter a sua própria equação horária. Tá? Isso é importante. Então, se você desenvolver um problema aí com vários móveis, 4 móveis, por exemplo, 4 funções horárias aí. Tá bom? Lembre-se que tem uma lista de exercício anexa aí para você desenvolver. Tá? A próxima aula nós vamos trabalhar com gráficos dessas equações do primeiro grau aí, que é gráficos do movimento uniforme. Tá bom?